Nessa noite, a minha intenção é ser fiel ao pedido feito pelo pastor Ronaldo. Ele solicitou que eu falasse sobre maturidade cristã, sobre santificação. Então, eu gostaria, para isso, de pedir que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12, verso 24. João capítulo 12, verso 24. Eu vou fazer o seguinte: na história da pregação, percebe-se dois métodos usados pelos grandes luminares do púlpito cristão, nesses 2000 anos de cristianismo. Um método é aquele no qual o pregador pega uma passagem, escolhe um tema, extrai uma doutrina e a defende, de maneira que o sermão ele é dividido em pontos, em declarações referentes ao tema central, com divisões, com subdivisões, e depois uma aplicação final e uma conclusão. Um outro método é o método que eu vou usar nessa noite. Foi amplamente utilizado por João Calvino, o grande sistematizador do protestantismo no século XVI, na sua igreja em Genebra. O que ele fazia? Ele lia o versículo para os membros da igreja durante o culto, os interpretava e fazia uma aplicação. Então, nós vamos ter nessa noite uma exposição de um texto do Evangelho de João, um sermão, portanto, expositivo. E, portanto, será necessário que você mantenha a Bíblia aberta e acompanhe a exposição da passagem, ok? Então, verso 24, que a partir de agora o Espírito Santo nos socorra e que saiamos daqui amando mais a Jesus. Essa é a nossa meta, que haja espírito de sabedoria e graça, e que toda a proteção espiritual seja oferecida a essa igreja. Verso 24 do capítulo 12 do Evangelho de João. Em verdade lhes digo. Essa introdução prepara o coração do ouvinte para a seriedade do que o Senhor Jesus tem a dizer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É bem verdade que essa declaração tem uma aplicação na sua e na minha vida, mas ela se dirige, ou ela descreve de uma forma especial a vida de Jesus Cristo. Ele está falando sobre si mesmo. E eu declaro isso em razão da afirmação de Cristo no verso 23. É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Jesus estava para morrer. Nós estamos aqui na última semana de vida do nosso Salvador. E, portanto, ele declara, é chegada a minha hora. No verso 24, ele apresenta uma descrição da sua leitura do que deveria fazer. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Ele compara a sua vida a um grão de trigo lançado na terra, que dê fruto, é necessário que ele morra, é necessário que ele desapareça na terra, é necessário que ele apodreça, é necessário que ele assuma uma nova forma. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Com isso, o Senhor Jesus está dizendo que ele veio para morrer por você e por mim. E que se ele tivesse saído desse planeta sem ter dado sua vida por nós, esse fruto sobre o qual ele fala não teria sido colhido. Se ele viesse aqui e tivesse se dedicado tão somente à tarefa de nos ensinar algo e servir de exemplo
para você e para mim, ele não teria resolvido o problema central que aflige a você e a mim, que é o problema do pecado. Como, sendo nós pecadores, podemos manter comunhão com Deus Santo? Era necessário que ele morresse. Vocês estão entendendo o ponto? Essa é uma doutrina central do cristianismo. Por que era necessário que ele morresse? Porque para Deus é repugnante o que nós fazemos uns com os outros. Como também lhe causa repulsa o modo como nós nos relacionamos com ele. Perdoar para Deus é um problema. Digo isso com santa reverência, porque para ele nos perdoar é necessário que ele dê um testemunho da sua justiça, da sua veracidade, da sua santidade. Como perdoar ao mesmo tempo, deixando claro para todas as suas criaturas racionais que ele é santo, santo, santo. O testemunho amplo da Bíblia aponta para a seguinte verdade: o único caminho que ele encontrou para que nós fôssemos perdoados de modo justo foi o caminho da oferta do seu único filho, a fim de que uma propiciação fosse feita pelos nossos pecados, a fim de que uma oferta fosse oferecida a Deus que tornasse Deus propício a nós. Mas aí que o cristianismo se distingue de todas as demais religiões, porque em todas as religiões o homem é visto trazendo uma oferta nas mãos para comprar o favor da divindade. No cristianismo, Deus é o ofertante. Ele oferece Jesus Cristo, a fim de que nós possamos ter nossa relação com um Deus que se tornou propício a nós mediante a morte do seu muito amado Filho. Em verdade, verdade lhes digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Se o Senhor Jesus tivesse apenas ensinado, repito, me perdoe insistir, ou passado por esse planeta nos deixando um exemplo de vida, ele não teria produzido esse fruto que só poderia ter sido produzido mediante sua morte. Se morrer, produz muito fruto. Que fruto é esse? O fruto de homens e mulheres redimidos, perdoados, reconciliados com seu Criador. O fruto de uma igreja composta por homens e mulheres de todas as línguas, tribos, povos e nações. Ele veio para isso. Ele veio para dar sua vida por nós. Então, em verdade, lhes digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E nós estamos aqui em razão do que aconteceu há 2000 anos. A sua morte deu fruto. Que fruto é esse? Nós temos aqui, nessa noite, na comunidade da graça, centenas e centenas de pessoas que sabem quem são, de onde vieram e para onde vão. Nós temos aqui nessa noite pessoas que foram reconciliadas com Deus através da morte de Cristo. Pessoas que tiveram as suas lágrimas enxugadas pelo próprio Cristo. Pessoas que têm esperança de vida eterna em razão da obra realizada por Jesus Cristo na cruz. Imaginem o mundo sem Cristo. Imagine a vida nesse planeta sem a luz do Evangelho. Imagine você e eu dedicados à tarefa de trabalharmos duro a fim de conquistarmos o amor de Deus. De buscarmos assim, mediante a obediência à lei,
merecer essa redenção. Graças a Deus pela vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, contudo, o Senhor Jesus, após falar sobre si mesmo e revelar que ele veio a esse mundo para cumprir uma missão que havia recebido da parte do Pai. O Pai, portanto, nessa passagem é visto lançando o Senhor Jesus à terra, a fim de que o Senhor Jesus morresse no santo propósito de produzir muito fruto. No verso 25, o Senhor Jesus deixa de falar sobre si mesmo e passa a falar sobre a vida dos seus discípulos, e declarando que se somos cristãos, preste atenção no que eu vou lhe dizer agora, se não compreendermos esse preceito ético, nós não teremos igreja jamais. Um lugar como esse vai virar um clube religioso e não uma agência de libertação. O que o Senhor Jesus declara nessa passagem é que o Pai que o enviou para que ele pudesse morrer, a fim de que o fruto da redenção da igreja fosse colhido, é o Pai que hoje envia a você e a mim, a fim de que, por meio da nossa morte, pessoas possam encontrar vida. O que eu tenho para lhe dizer é o seguinte, e eu vou ser franco, usando aqui a linguagem que eu aprendi na favela, vou dar o papo reto e direto ao ponto. O cristianismo consiste num chamado claro, objetivo, perturbador: vinde após mim e morra. O Cristo que morreu por você e por mim, hoje nos chama para que ofereçamos a nossa vida a Deus, ainda que isso nos seja custoso, de maneira que Deus possa colher nesse planeta fruto através da sua morte e da minha morte. Veja se isso não está claro no verso 25. Quem ama a sua vida, perde-a. Isso é um princípio do mundo espiritual. Se você ama a sua vida, se você olha para a vida nesse planeta e fixa o seu coração nela, o produto final dessa vida dedicada a esse mundo é a perda do ser. Você vai perder a alma. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas, diz o texto, aquele que odeia a sua vida neste mundo, irá preservá-la para a vida eterna. Observe que a Bíblia não é contra o desejo de ser feliz. O cristianismo não tenciona erradicar das nossas vidas o anseio pela felicidade. O que o cristianismo faz é redefinir o nosso conceito de felicidade. São muitas as passagens bíblicas que apelam para o nosso interesse pessoal. Promessas que nos chamam a considerarmos a nossa felicidade. Contudo, uma felicidade que é redefinida pelo cristianismo. Para nós cristãos, ser feliz é ter a percepção de que Deus olha para as nossas vidas e se deleita com elas. Que Deus olha para você e para mim e é movido a dizer: eu me vejo em você. Você é
expressão do meu caráter. Quem tem contato contigo passa a ter uma ideia de quem eu sou. Esse é o nosso chamado. E isso vai implicar nesse ódio por essa vida. Olha o que ele diz: quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Veja só, não é aquele que odeia a sua vida, é aquele que odeia a sua vida neste mundo. Aquele, portanto, que olha para esse mundo, para as exigências desse mundo, para as cobranças deste mundo, e é levado a dizer: eu sou peregrino, minha pátria não é esse planeta, eu nasci para um outro mundo, portanto, relativizo os apelos que esse mundo me faz, a fim de que esses 80 anos que, em média, nós seres humanos temos de vida, sejam consagrados à promoção do reino dos céus. O que ele está dizendo, portanto, é que o discípulo é chamado para considerar o milagre da vida. O discípulo para responder a seguinte questão: afinal de contas, por que meu coração continua batendo? E ele entende que sua vida é mantida pela ação soberana de Deus, a fim de que ela dê fruto, a fim de que o discípulo faça pelo próximo aquilo que Jesus Cristo fez pela sua própria vida. E o Senhor Jesus prossegue declarando: se alguém me serve, siga-me. Aí está o problema. Você é chamado para servi-lo. Você é chamado para estar onde ele se encontra. E precisa ser dito com muita clareza que é um perigo seguir Jesus Cristo. Que você sabe como essa história começa, mas não sabe como essa história termina. Por isso, tem que haver na vida do discípulo esse elemento de relativização da vida nesse mundo. Por quê? O Senhor Jesus o afirma. Porque no ato, na decisão de você o seguir, a fim de servi-lo, você se deparará com aquilo que lhe será muito custoso, caso você queira viver uma vida de serviço autêntico a Jesus Cristo. Um exemplo para mim impressionante da história do cristianismo é o do pastor e teólogo alemão Dietrich Bonhoeffer. No meio da Segunda Guerra Mundial, ele se encontrava nos Estados Unidos, com as universidades americanas fazendo convite para que ele lecionasse na América. Contudo, com o seu país dedicado à destruição do restante do mundo, com Adolf Hitler, com seu exército, levando morte e pânico para nações inteiras. Tchecoslováquia, Polônia, França, todas subjugadas por um maníaco. Dietrich Bonhoeffer conta na sua biografia: eu não aguentava ficar mais um dia sequer nos Estados Unidos, porque eu entendia que Cristo me chamava para voltar ao meu país, a fim de lutar
contra ele e, em nome de Cristo, trabalhar para que o meu país perdesse a guerra e o nazismo não se espalhasse pelo planeta. E foi o que ele fez. Voltou para a Alemanha e se dedicou de uma tal maneira à luta contra o nazismo, que foi parar num campo de concentração, no qual ele foi assassinado em 1945, último ano da guerra. Eu duvido que ele tivesse uma ideia que o cristianismo haveria de fazer essa maldade com ele. E é desonesto o pastor que declara que essa decisão de seguir a Jesus Cristo nos poupará do sofrimento inerente à comunhão com alguém que é objeto de tanto ódio por parte da nossa espécie. Você está associado a uma pessoa que os membros da nossa espécie odeiam. Você está associado a alguém que as instituições religiosas abominavam. Notem que o Senhor Jesus não foi morto por pagãos, foi morto pelo batista, pelo presbiteriano, pelo metodista. Ele foi morto por pessoas que acreditavam na Bíblia, que com a Bíblia nas mãos entregaram Jesus Cristo para o Império Romano. Por isso ele declara: quem ama a sua vida, perde-a. Porque se você estiver por demais apegado à sua segurança pessoal, por exemplo, você terá problemas com o cristianismo. Porque haverá momentos que você precisará de peito para ser cristão. Foi o que eu vivi no Rio de Janeiro, quando policiais me pediram para fazer uma manifestação pelos direitos da polícia. Ligaram para mim dizendo: nossos policiais estão morrendo e nós esperamos que vocês façam as manifestações que vocês fazem quando policiais matam morador de favela, em favor agora dos policiais que morrem. Só que eu trabalho dentro da favela, lidando com pessoas que tiveram parentes que foram mortos pela polícia, executados. Mantendo contato com pessoas que sabem que a polícia passa munição e arma para bandido. Nunca pensei que o cristianismo fosse fazer essa crueldade comigo. Porque quando os policiais se aproximaram, senti o Espírito Santo falando comigo. E o Espírito Santo fala com o presbiteriano, eu posso lhes garantir isso. Meu servo, o movimento que você começou é cristão. Portanto, movimento de direitos humanos cristão não tem lado. A farda não torna um ser humano destituído de direitos. Eu quero que você pague o preço por estar do lado da polícia. Vocês imaginem o que foi ter que dizer isso dentro da comunidade. E deixar claro, a condição de eu continuar aqui é eu poder realizar essa manifestação em Copacabana. Porque eu queria emitir uma nota para a minha cidade, que para nós cristãos, todos os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, e isso inclui a vida do policial militar. E nós não vamos banalizar a sua morte. Fizemos a manifestação. Voltei para a comunidade com um joelho batendo no outro. Mas pela graça divina, correu a notícia no Rio de Janeiro que tem uma ONG
que por ser cristã, é a única que dá voz para a polícia e que faz manifestação de rua quando o policial morre. Mas é pedreira. Eu não tenho carro blindado, eu não tenho segurança, eu tenho 3 filhos e uma mulher. Está entendendo por que o Senhor Jesus diz? Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. Essa é a minha vida. Agora, você foi beneficiado por essa morte, então deixa eu falar para você sobre a consequência ética de você receber essa salvação e crer em mim. Quem ama a sua vida perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. Isso não é fácil. Jesus pode levá-lo para um hospital público, para um CTI, pode colocá-lo dentro de uma favela, pode constrangê-lo a dar voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis, pode chamá-lo a ficar do lado da justiça, com esse compromisso com a verdade, fazendo com que você tenha medo de viver dentro da sua própria cidade. Faço uma pergunta aos que aqui se encontram presentes. Quantos aqui estão precisando de coragem para viver o cristianismo em razão do seu compromisso com a justiça? Sabe o que me apavora com o protestantismo brasileiro? O protestantismo brasileiro não tem mártires. Eu conto nos dedos pessoas que estão sendo perseguidas no nosso país em razão do seu compromisso com a justiça, por não tolerarem abuso de autoridade, execução extrajudicial, por erguerem a voz contra a desigualdade, contra a miséria. Mas é claro que um discurso como esse esvazia a igreja. Alguém já disse, foi o próprio Dietrich Bonhoeffer, se os pastores passassem a pregar a Bíblia, os que estão ouvindo iriam embora e outros apareceriam para ouvir a pregação da palavra de Deus. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. O honrará nesta vida. E certamente, ainda que sua oferta de vida em sacrifício, santo e agradável a Deus, não seja notada pelos homens, um dia, diante dos arcanjos, dos querubins, de todos os redimidos, você ouvirá o Pai lhe dizer: vinde bendito do meu Pai, para o reino que tenho preparado para você. Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu estava nu e você me vestiu. Sozinho e preso e você foi me visitar. Porque você foi fiel no pouco, sobre o muito eu colocarei. Entra agora no gozo, na alegria, no prazer do seu Senhor. Porque essa oferta move o Pai a honrar aqueles que o honram. Verso 27. Eu não sei se você vai continuar querendo frequentar essa igreja após aquilo que você ouviu e ouvirá. Porque olha o que o Senhor Jesus declara no verso 27. Nos versos de 24 a 26, ele apresenta o preceito ético. Ele apresenta a doutrina, ele apresenta os princípios. No verso 27, ele apresenta as consequências desses princípios
quando encarnados, para a vida do discípulo. Então esse agora é o momento, presta atenção, é o momento de você aí, onde se encontra, fazer um cálculo, a fim de procurar saber se vale a pena ser cristão. Verso 27. Agora a minha alma está angustiada. Para mim, essa declaração é uma das provas que a Bíblia é a palavra de Deus. Porque se esses homens estivessem a inventar um Salvador, não falariam da crise de depressão do Salvador. Aqui nós temos um Salvador angustiado, um Salvador horrorizado, pressionado de todos os lados e que é movido a desabafar com seus discípulos. A minha alma está angustiada. O que o Senhor Jesus está dizendo é que essa angústia é inerente à vida cristã. Por dois motivos. Número um. Primeiro, em razão dos valores do cristianismo. Você vai aprender com Cristo a ser misericordioso, a ser justo, a ser leal. Você vai aprender com Cristo a ter simetria de caráter. E esses valores vão fazer você sofrer. Para encarná-los, você precisará de coragem. Como disse C.S. Lewis, a coragem é aquela virtude da qual todas as demais virtudes dependem. Porque é a coragem que mantém todas as demais virtudes de pé no momento da mais alta prova. Sem coragem, você só será justo, verdadeiro, misericordioso, sob certas circunstâncias. Vou usar a linguagem da favela. Se a chapa ficar quente, você não vai encontrar motivo para ser fiel a Cristo. O que ele está declarando aqui é que você tomou a decisão de segui-lo. E seguir a Jesus pode fazer com que você tenha uma ideia da sua angústia. E não apenas por conta dos princípios, mas por conta da vocação. Quando você se converte, estabelece-se na sua vida um senso de missão. Estou certo, pastor Carlos Alberto, que você tem um chamado. Que da mesma forma que ele lançou Jesus Cristo à terra, para que através da sua morte outros pudessem viver, ele também o enviou para que você provasse alguma espécie de morte, de maneira que pessoas passassem a viver melhor por meio da sua vida. E essa vocação o levará em não poucas ocasiões a padecer. Entre outros motivos, em razão dessa vocação estar atrelada a um amor que você vai ter por aqueles que o Espírito Santo o chamou para servir. Você não conseguirá dissociar a sua felicidade do bem-estar destes. E o cumprimento desta vocação pode se configurar para você como profundamente custoso. A minha alma está angustiada, o que significa, portanto, que sofrer angústia, passar por crise de depressão, desabafar com amigos e dizer para eles: a carga está pesada, preciso de graça para continuar fiel, não é pecado. Faz parte da vida cristã. A minha alma está angustiada, e o que direi? Está angustiada porque se aproximava a morte, e aquilo do que o Senhor Jesus fugiu horrorizado, não era tanto a morte física, mas a experiência que o aguardava de ver o rosto do Pai se apagar. Ele sabia que estava se aproximando o momento no qual ele teria que provar o inferno no nosso lugar, e ter que dizer: Deus meu,
Deus meu, por que me desamparaste? E em razão dessa angústia, desse sofrimento que se aproximava, o Senhor Jesus formula uma pergunta: o que direi? O que eu tenho a dizer sobre a minha vocação, o meu chamado, o pacto que eu tenho com o Pai de dar a minha vida pelos seres humanos? E aí o Senhor Jesus declara: Pai, salva-me desta hora. A maior parte dos estudiosos, dos eruditos do Novo Testamento que eu estudei, declara que esse ponto de interrogação não deveria estar na Bíblia. Porque ele não estaria aqui fazendo uma pergunta, ele estaria aqui se antecipando ao Getsêmani. Pai, tudo te é possível. Se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim o que tu queres. O que direi? E aí então, ele ora: Pai, salva-me desta hora. Há algum modo de salvar este povo que não demande a interrupção da minha comunhão contigo? Cuja condição não seja eu ter que viver o inferno? E aí o Senhor Jesus responde para si mesmo: não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. O que significa, portanto, que nas horas da tribulação, o objetivo principal do crente jamais deve ser a busca pelo alívio do sofrimento, mas sim a busca pelo cumprimento da vontade de Deus. Ele não queria se livrar do sofrimento, ele queria glorificar a Deus. O texto declara: não, pois foi precisamente com este propósito que eu vim para esta hora. Eu vim para morrer física e espiritualmente pela minha igreja. E aí então o Senhor Jesus declara: Pai, glorifica o teu nome. Gente, é por isso que, apesar de sermos tantos no nosso país, a nossa igreja ainda não foi capaz de mudar o destino do Brasil. Nós carecemos de pessoas em condições de dizer: Pai, glorifica o teu nome. Tudo que eu quero é que através da minha vida o Senhor manifeste as suas perfeições. Pai, glorifica o seu nome significa: mostre tua glória, mostre a tua beleza, mostre a tua formosura, revela os seus atributos, as suas perfeições através da minha vida. E essa é a nossa suprema motivação. Viver para que, por meio da singularidade da nossa vida, Deus revele aqueles atributos seus que só podem ser revelados do modo como podem ser revelados através da sua vida, por meio da sua renúncia, por meio da sua entrega, por meio da sua rendição, da sua decisão de ser lançado na terra, deixar a terra cobri-lo, dessa vida subir uma nova forma, a fim de que ela produza fruto, para a glória do Criador. Então veio uma voz do céu: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. Com isso, o Pai, diante do testemunho do Filho, sela o seu amor em seu coração,
mas de modo audível. Eu já o glorifiquei porque em outras 2 ocasiões o Pai havia declarado: tu és o meu Filho amado em quem eu me comprazo, no batismo de Cristo e no monte da transfiguração. E glorificou o Senhor Jesus nos milagres que ele operou. Mas aqui o Pai declara: e eu o glorificarei. Eu me manifestarei através da sua morte, de modo que causará espanto aos principados e potestades. As minhas criaturas racionais terão um contato com a minha glória que jamais puderam conceber. Porque na cruz eu revelarei o meu amor e revelarei a minha graça associadas à minha justiça. De maneira que na sua renúncia, na sua sujeição à minha vontade, o mundo me conhecerá numa extensão que não poderia me conhecer de uma outra maneira. A multidão que ali estava e que ouviu aquela voz dizia ter havido um trovão. O que para Jesus Cristo era uma declaração de amor, para alguns dos ali presentes era um trovão. Confundir a voz de Deus com um trovão. O que eu espero é que isso não aconteça nessa noite. Que o Espírito Santo socorra para que você não confunda a voz de Deus com um trovão. Vocês sabem o que é perder a alma, o que é perder o ser? É você não identificar a voz de Deus na vida. É você obter os recursos desse planeta, percorrer a terra, ter contato com a criação de Deus e não ter alma para divisar a presença de Deus na sua criação. Ter alma significa, portanto, no contato com o pôr do sol, no contato com o mar enluarado, no ato de você chupar uma manga rosa, identificar a voz de alguém que lhe diz: eu amo você. É ter contato com o mistério e ouvir a pregação da palavra de Deus, não como quem ouve um trovão, um barulho que não se pode discernir, mas que pelo Espírito é capaz de identificar a voz de Deus na proclamação da sua verdade. Isso aí só o Espírito Santo pode fazer, e a nós só nos resta clamar. Outros diziam: foi um anjo que lhe falou. Confundiram a voz do Criador com a voz da criatura. Então Jesus explicou: não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês. Por quê? Porque naquele momento o pai estava dando testemunho do filho. Deus não fez isso com Freud, Deus não fez isso com Montesquieu, Deus não fez isso com John Locke, Deus fez isso com Cristo. Em razão da glória da sua mensagem, o Pai botou seu selo sobre a pregação de Cristo, chamando toda a humanidade para ouvir o Senhor Jesus. Eu o glorifiquei e o glorificarei, de maneira, portanto, que o Pai nos chama para ouvirmos o Filho dessa forma gloriosa. Não há nenhum outro ser humano sobre cuja mensagem o Pai tenha colocado seu selo, tal como fez no ministério de Cristo, na vida de Cristo, na pregação de Cristo. Não foi por minha causa que veio esta voz, e sim por causa de vocês, a fim de que vocês se certifiquem que as palavras que lhes comunico são palavras de vida eterna e que vêm do trono do Pai. Chegou o momento de o mundo ser julgado. Estava próxima a morte de Cristo e o mundo seria julgado de duas maneiras. Primeiro, com a morte de Cristo, Deus dá testemunho da gravidade do pecado. O pecado é algo tão repulsivo para Deus que foi necessário que Jesus Cristo morresse por nós. E ao matarmos Jesus Cristo,
nós interrompemos a vida do ser humano mais fascinante que passou por esse planeta. Nós vimos a luz e apagamos a luz. E nesse ato, o mundo foi julgado. Ali foi provado que sempre que um Jesus Cristo se manifesta numa sociedade, seres humanos se levantam para matá-lo, porque não suportamos conviver com tamanha quantidade de luz. Nos faz mal conviver com alguém cujo amor é uma censura moral ao nosso egoísmo. Nesse sentido, a Lava Jato nos faz um bem enorme. Porque no contato com essas biografias que foram destruídas, nós convivemos melhor com a nossa canalice. Mas quando nos deparamos com alguém cuja vida em tal extensão revela o amor de Deus, nós nos sentimos perturbados. E nesse sentido o mundo foi julgado. Todo o seu desamor, toda a sua maldade, todo o seu ódio foram revelados na crucificação. Chegou o momento deste mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. O que significa, portanto, que na cruz, o príncipe desse mundo, o ser que exerce controle sobre esse planeta, perdeu sua autoridade espiritual, e isso precisa ficar claro para a igreja, a fim de que lidemos de modo desassombrado com batalha espiritual. O príncipe deste mundo foi expulso, por dois motivos. Na crucificação, Cristo conquistou a nossa redenção, de modo justo, sendo assim, silenciou o inferno. O inferno pode nos apresentar essa fieira de iniquidades praticadas por nós. Com uma só palavra, nós silenciamos o diabo e todos os demônios. Fomos lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele pode até mesmo trazer à nossa memória fatos desagradáveis, mas porque estamos em Cristo, estamos habilitados a dizer: eu até concordo contigo, e eu não entendo porque você se esqueceu desses pecados, que eu poderia perfeitamente mencioná-los, que fazem parte desse currículo trágico. Contudo, entre mim e ti está o Rei do Universo, que a si mesmo se entregou pelas minhas iniquidades, e portanto agora cala-te, porque este evangelho me blindou para a sua voz, e portanto revestidos da couraça da justiça, cingidos com a verdade, embraçando o escudo da fé, empunhando a espada do Espírito, com o capacete da salvação protegendo nossa mente, com os pés calçados com o evangelho da paz, nós enfrentamos esse leão, que por causa do evangelho de Jesus Cristo é um leão banguelo, não tem autoridade sobre sua e a minha vida, e temos que acabar definitivamente com esse negócio de ligar para o pastor vir expulsar demônio. Ora, nos foi dada autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões, e nenhum mal nos causará dano. Sujeitai-vos a Deus. O que diz a palavra de Deus? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, porque na cruz ele foi expulso, e na cruz ele perdeu um governo que exercia sobre o planeta Terra. Melhor forma de nós entendermos essa expulsão é analisando o verso 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Até aquele tempo, as Américas estavam sob escuridão espiritual. A Oceania, a Ásia, Europa. Apenas num pequeno país a luz raiava. Um país que recebeu a revelação.
Por isso que nós não encontramos entre os maias, entre os incas, entre os astecas, entre os babilônios, entre os tupinambás, um Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque a luz do Espírito havia sido derramada sobre o povo hebreu, enquanto que as demais nações se encontravam nesse cativeiro. Agora, em razão dessa conquista espiritual, dessa expulsão, do destronamento desse príncipe desse mundo, a igreja pôde avançar de maneira que pela primeira vez na história da humanidade, o testemunho do Deus de Abraão, Isaque e Jacó está sendo dado. E é por isso que num dia como hoje nós tivemos culto na Austrália, tivemos culto em Moçambique, tivemos culto em Londres, tivemos culto em Manhattan, tivemos culto em São Paulo, nas favelas do Rio de Janeiro, porque o príncipe desse mundo foi expulso e agora Jesus foi levantado na cruz e atrai livre e poderosamente os pecadores para si mesmo. Louvado seja o seu nome. Pela primeira vez, e olha, isso aí é um evento escatológico, que pode apontar para o fim do mundo. Só nos últimos 300 anos esse milagre aconteceu. Através da conquista dos campos missionários levada a cabo por missionários cristãos. E quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim mesmo, porque não haverá principado e potestade que possa obstruir o meu plano de ter uma igreja composta por homens e mulheres de todas as línguas, tribos, povos e nações. De maneira que agora bilhões de seres humanos têm acesso à revelação, deixando assim de confundir Deus com o diabo e de adorar a pedra, adorar a madeira, adorar os astros, o sol, a lua e as estrelas, em razão dessa batalha espiritual vencida na cruz, do derramamento do Espírito Santo, desse batismo que a igreja recebeu para o cumprimento da obra missionária. O evangelho está penetrando por todo o planeta, e homens e mulheres estão finalmente diante de um Deus ao qual podem chamar de Pai. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Oh, amados irmãos, a minha ideia era ir até o versículo 35, eu não vou poder fazer, que o horário estourou. A minha ideia era terminar essa exposição no verso 35. Eu vou parar por aqui, não vou conseguir completar o pensamento. Está tarde, eu tenho que respeitar o horário, amanhã vocês trabalham, tenho que ir à luta. E eu me lembro do reverendo Antônio Elias, pastor Carlos Alberto, nosso grande pai espiritual, que dizia o seguinte para mim: meu filho, é melhor na pregação o povo dizer, foi bom, pena que foi pouco, a dizer, foi bom, pena que foi muito. Fale pouco, meu filho. Então eu prefiro ficar por aqui. Fica, portanto, vamos tentar amarrar tudo. O Pai enviou Jesus Cristo. Sua vida é comparada a um grão, por meio de cuja morte o pão da vida será oferecido à espécie humana. Por isso ele disse, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. E isso representou para Cristo muita angústia. Ele entrou em depressão. Bom, e o que ele tem a nos dizer? Que nós que fomos beneficiados por essa angústia, nós que fomos objetos deste amor, somos chamados agora para dar nossa vida também pelos pecadores. Não de modo salvífico, mas de maneira
que a salvação conquistada por Cristo, por meio das nossas vidas, alcance aqueles que não estão mais impedidos por Satanás de verem a glória de Deus na face do Filho. O príncipe deste mundo foi expulso, e agora, mediante esta entrega sacrificial, nós participamos da alegria de Cristo, de por meio da oferta das nossas vidas, muito fruto ser produzido, com a promessa de que aquele que serve a Cristo será honrado pelo Pai. O Pai será glorificado em nós. E se vocês me permitem dizer, e o Pai nos honrará. O Pai não terá vergonha de, na eternidade, apontar para você e para mim e dizer: ali vai alguém que naquele curto período de vida que teve naquele planeta, não amou a vida no mundo, decidiu seguir o Filho, sabendo de antemão que essa decisão poderia trazer problemas para a vida. Mas, amados irmãos, a maravilha é saber que Deus está interessado em nos ajudar a escrever essa biografia, de maneira que a história do nosso compromisso de vida com Cristo encante os anjos, encante os querubins, encante os arcanjos, encante todos aqueles que haverão de ser redimidos. Esse é o galardão, essa é a glória, por toda eternidade você carregar essa biografia. Outro dia eu disse isso para uma moça, para uma magistrada do Rio de Janeiro, cujo filho, no dia da sua formatura, no curso de Direito, mergulhou numa piscina, bateu a cabeça no fundo da piscina e ficou tetraplégico. E eu disse para ela: permita-me lhe dizer, sem menosprezar a sua dor, que por toda eternidade será dito a seu respeito que você é uma mulher que passou pela dor mais excruciante que se possa conceber e não perdeu o ser. Você continua pertencendo a Jesus, não negou o seu Salvador. Essa glória você vai carregar por toda eternidade. Irmãos, é desafiador, é perturbador. Como desejar passar por crise de depressão em razão do nosso compromisso com Cristo? Agora eu pergunto a vocês: o que é melhor? Se Deus nos permitir ficar idosos, olharmos para trás e vermos os países que visitamos, os restaurantes nos quais comemos, os carros que dirigimos, ou olhar para trás e ver rastro de salvação, e ver que por onde passamos, pessoas passaram a viver melhor, podendo assim dizer: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, mas a todos quantos amam a vida eterna. Por isso eu lhes digo, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer,
produz muito fruto. Que Deus nos dê graça para que esta seja a grande obsessão das nossas vidas, viver de uma tal maneira que homens e mulheres encontrem a redenção através da nossa renúncia. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor por nos convidar gentilmente para vivermos vida tão apaixonante. Vamos ficar de pé, vamos orar? Pai Santo, eu quero te pedir agora pelos irmãos que estão deprimidos, angustiados, pressionados por todos os lados, e se o Senhor me permite dizer publicamente, entre os quais eu me encontro, estamos precisando de graça, Senhor, estamos precisando da presença dos anjos, aqueles que serviram o Senhor Jesus Cristo no deserto, e que precisamos que nos sirvam no deserto deste mundo, Senhor. Tu sabes que não é fácil ter nossas palavras distorcidas, iniquidades serem imputadas a nós, pecados que não praticamos, de tentar ajudar pessoas que não ajudam, e de sofrer toda a resistência do mal ao exercício do nosso ministério. Senhor, nós rogamos a Ti que nessa noite o Senhor nos faça sonhar o sonho de Cristo foi enfrentar a morte e conquistar a redenção para a sua igreja. Que o Senhor nos conceda também sonhos, Senhor, e sonhos que nos levem a odiar a vida neste mundo e amar a vida do céu, mas que não nos falte, Senhor, graça. E eu sinto o Espírito Santo falando agora, e vai se dirigir a algumas pessoas aqui nessa igreja. Mas, meu servo, tu me dizes que eu o abandonei, que o Senhor se esqueceu de ti. Pode acaso, meu servo, minha serva, uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Espírito Santo, encoraja o seu exército, ajude-nos, Senhor, a levantarmos as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazermos caminhos retos para os nossos pés e vivermos para o seu louvor. Pois o Senhor está te dizendo, irmão e irmã, tu me pedes, mostra-me o caminho, e eu te respondo, não posso, porque se mostrar a ti as lutas que o aguardam, você sucumbirá. Se revelar a ti a glória que o aguarda, você será tomado de soberba. Tudo que eu tenho, meu servo e minha serva, a te prometer, é que a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Senhor querido, encerramos essa exposição bíblica dizendo: eis-nos aqui, envia-nos a nós. Amém.